Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma noite que Ele nos dá. E logo em seguida esta palavra de oração, nós vamos louvar a Deus com dois louvores da nossa harpa. Vamos louvar a Deus com 515 e vamos louvar a Deus com 456. Hoje seria nosso culto de missões e nós vamos louvar a Deus lembrando do culto de missões com o hino de número 515 e vamos louvar a Deus com alegria, com gratidão pelo aquilo que Ele tem feito e pelo aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o abençoador das nossas vidas, Ele é a causa da nossa existência e é por Ele e é para Ele que nós estamos aqui nesta hora, para adorá-lo, para bendizê-lo na beleza de sua santidade. Vamos orar então nesta hora. Querido Senhor, te louvamos. Somos gratos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, pelo seu cuidado amoroso, paternal, protetor e provedor, pelos seus benefícios que o Senhor tem dispensado. Te louvamos pelo perdão dos pecados, pelo nome escrito no teu livro. Te louvamos por o Senhor ter nos feito povo seu e ovelha do seu pastoril. Portanto, que nunca nos falte a sua bênção, que nunca nos falte a sua presença para nos guiar, para nos ensinar, para nos instruir, para que nós possamos ir servindo ao Senhor cada vez melhor. Que o Senhor possa tirar de nós aquilo que não te glorifica, que não te engrandece, que o Senhor nos dê um coração segundo o teu coração, que o Senhor nos dê um sentimento de te servir cada vez melhor, para que em nós, por nós e através de nós, o teu nome seja glorificado. Pai, nós oramos convictos de que o Senhor é Deus para fazer mais do que estamos lhe pedindo ou pensando. Nós já oramos, Pai, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus então com o hino de número 515 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus.
Aleluia! Que Deus nos ajude a prosseguir, porque o Cristo que nos mandou ir, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, se ele vai conosco, nós iremos certos de que venceremos para a glória do nome de Jesus. Vamos ao hino de número 456, a fonte transbordante. Aleluia! Glória a Jesus. Cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele me abriu a porta, ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta, Aleluia! Meus queridos, eu quero convidá-los a nós lermos uma palavra de Deus para os nossos corações. Depois nós vamos ouvir mais um louvor depois da mensagem, para depois orarmos ao Senhor. Depois o presbítero Mosmar vai louvar a Jesus ali era o hino do Daniel e Samuel. Aproveitar que é culto de missões, ele louva a Deus com o hino de Daniel e Samuel. E aí nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós, nossa casa, nossas famílias, sobre a nossa cidade, nosso estado, sobre a nossa nação, para que as bênçãos que nós queremos para nós e para nossa família possa alcançar toda a nossa nação e todas as nações do mundo, começando por aqueles que são
filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque se entregaram as suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador, então Ele é Senhor, Ele vai mandar, ordenar, mas também Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele vai suprir, Ele vai guardar. Como Salvador, Ele nos salvará, não só dando salvação eterna, mas Ele também nos salvará das pestes, das pragas, das investidas do inferno e do diabo contra a nossa vida, porque Ele é o nosso Salvador. Então, eu quero convidá-los a nós meditarmos juntos nesta noite numa palavra de Deus que se encontra lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5, até o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 9, que diz assim a palavra de Deus: Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, parece que Pedro já estava profetizando algo que nós iríamos viver em termos mundial. Pedro, quando escreve essa palavra, ele não está dizendo que os irmãos do mundo estavam sofrendo uma pandemia, pois naquela época não era um tipo de doença, era uma perseguição política, religiosa, pois a igreja estava sendo perseguida em todas as nações do mundo. O diabo levantava homens, governadores, políticos e religiosos para implantar uma perseguição sistemática à igreja. E Pedro está escrevendo à igreja e dizendo a eles que eles deveriam tomar alguma postura para que eles pudessem sobressair diante daquelas dificuldades. Diante daquilo tudo, eles precisavam tomar algumas posições para que Deus então pudesse cuidar, guardar, livrar, e eles pudessem passar por aquele momento difícil que eles estavam passando. E o conselho do apóstolo é que ele vai nos ensinar algumas coisas interessantes, que como nós hoje não estamos passando por uma perseguição, mas estamos passando por uma peste que alastou sobre todo o mundo. Não é só nós no Brasil, não é em algumas nações do mundo, essa peste se alastou por toda a terra. Portanto, o apóstolo termina o texto dizendo que essas aflições estão sofrendo todos os irmãos do mundo. Então parece que a palavra é tão atual, parece que ela já tinha sido escrevida, preparada para nós. Por isso que a Bíblia Sagrada não é velha, ela é viva e eficaz. Então Deus vai falar algo conosco dentro desta palavra. E o que eu quero meditar com os irmãos esta noite? Quero meditar sobre os conselhos de Pedro para a nossa vida. Primeiro, Pedro vai nos aconselhar como devemos nos comportar para termos a aprovação de Deus. Para que, sendo aprovados por Deus, sejamos então cuidados por Ele. Então, sobre essas duas coisas que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Dentro do texto que lemos, ele vai nos ensinar como devemos nos comportar para sermos aprovados por Deus e, sendo aprovados por Ele, sejamos também cuidados por Ele. Primeiro, ele vai nos dizer que nós devemos nos comportar submisso, obediente. Ele vai dizer que nós temos que nos sujeitar. Esse é o primeiro conselho para alguém que quer a aprovação de Deus. Tem que ser alguém submisso,
tem que ser alguém obediente, tem que ser alguém que sabe se sujeitar àqueles que estão sobre eles como autoridade. O sujeitar aqui não é só a Deus, é sujeitar a Deus e aqueles que são autoridades sobre nós. Veja que Pedro está dizendo: jovens, sujeitai-vos aos vossos anciões, que era a autoridade sobre os jovens, como um pai que é autoridade sobre os seus filhos, como um pastor que é autoridade sobre uma igreja, como um prefeito que é autoridade sobre uma cidade, como um governador que é autoridade sobre um estado, como um presidente que é autoridade sobre um país. Então, Deus está falando conosco que a primeira coisa para que nós queremos passar por essa luta e adversidade, sendo aprovado por Deus e tendo cuidado dele durante essa dificuldade, a primeira coisa que Deus espera encontrar em nós, como ensinamento para nossas vidas, é que ele espera encontrar em nós um povo submisso, um povo obediente, um povo que sabe se sujeitar às autoridades tanto de Deus como aqueles que Deus permitiu estarem assentados nas cadeiras de autoridade. E aí, o que é submissão? Submissão é obediência. Submissão significa sujeitar-se àquele que tem domínio, ou dar o poder de domínio ao outro. Então, queridos, é o que Deus espera de nós. Porque se nós nos sujeitarmos, Deus irá nos aprovar. Por quê? Porque Deus aprova todo aquele que faz a sua vontade. E submissão, sujeição, se deixar ser dominado por alguém que é autoridade, é uma exigência de Deus, é uma ordem. Aqui Deus não está dando só um conselho, Deus está dando uma ordem que nós, como seus servos, devemos nos submeter àqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. Então, queridos, atentemos nós como igreja do Senhor. Nós estamos vivendo dias de que muitas pessoas estão sendo seduzidas a querer, não, já é tempo da gente acabar com isso, é tempo que a gente já pode abrir a igreja, vamos fazer do jeito que a gente quiser. Irmãos, nós temos a liberdade de obedecer e de desobedecer, mas Deus nunca vai aprovar os desobedientes. Deus sempre vai aprovar aqueles que se comportam submissamente. Por quê? Porque é a ordem dele. Sujeitai-vos, obedecei às vossas autoridades. Não basta a gente vir cultuar a Deus se não for da forma de Deus. E a forma que Deus quer que cultuemos é debaixo da submissão e da obediência daqueles que são autoridade sobre nós. Sejam elas nossos líderes religiosos, pastores, sejam governadores e etc. Então Deus está nos ensinando que se nós nos submetermos em obediência, em submissão àqueles que são autoridade, Ele nos aprovará. E se Ele nos aprovar, Ele virá nos ajudar e Ele cuidará de nós. Então esta é a primeira coisa que Deus está falando conosco. Submetei-se, sejam obedientes. A segunda coisa que Ele vai nos falar no texto, ainda no versículo número 5 da nossa leitura, é que Ele vai falar: sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de toda humildade. Além de submissão, precisa haver humildade. Até porque alguém que não é humilde não se submete. Só os humildes sabem obedecer. Só os humildes se submetem às autoridades. Os arrogantes, os prepotentes, querem fazer do jeito que pensam e do jeito que acham, porque não tem submissão, porque não sabem obedecer, porque não são humildes. Os humildes se submetem, porque sabem que Deus se agrada dos que são humildes e dos que sabem obedecer. Então, o apóstolo está dizendo: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, irmão. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus que ecoa a nossos ouvidos esta noite. Que Deus quer encontrar em mim e em você, neste período de quarentena. Deus quer encontrar submissão, obediência e humildade. Humildade para obedecer. Humildade para se deixar ser guiado. Humildade para se deixar ser orientado. E aqueles que se humilharem debaixo da potente mão do Senhor, debaixo de sua palavra,
Ele nos exaltará. Porque ao soberbo Deus resiste, ele pedirá e Deus não dará. Mas ao humilde, ao submisso, Deus dará graça. O que é graça? Deus dará aquilo que ele nem merece, mas por causa de sua obediência, por causa de sua submissão, por causa de sua humildade, Deus dará mais do que ele merece ou precisa. Este é o Deus que está dizendo para nós o que devemos fazer para termos a aprovação de Deus, para que, sendo aprovados por Deus, sejamos por ele cuidados. Então, a segunda coisa que Deus está falando conosco: primeiro, submissão; segundo, humildade. E a terceira coisa que Deus vai nos ensinar, agora no versículo de número 6, ou melhor, no versículo de número 7, ele vai nos ensinar para que nós sejamos cuidados por Deus. O versículo 5 falou de submissão e humildade, exigências para serem aprovados. Agora o versículo de número 6, ou versículo 7, nós vamos ver que no versículo 7, Deus vai exigir coisas para ele cuidar de nós. E o que é que Deus vai exigir para que ele cuide de nós? O que é que Deus vai mandar fazer para ele exercer um cuidado amoroso, protetor e provedor? Olha o que diz o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para Deus cuidar de nós, ele quer que nós lancemos sobre ele. Lançar, irmão, é entregar. Entregar é confiar, esperando que ele vai fazer, exercitar o que eu preciso. Quando eu lanço na mão de Deus, eu estou entregando para ele porque confio que ele me dará o que eu precisar. Quando eu confio é porque eu acredito que verei acontecer o que eu espero, porque aquele em quem eu lancei, entreguei, confiei, é poderoso para me dar tudo quanto eu precisar. Então, para Deus me aprovar, eu preciso me submeter e obedecer. Para Deus me aprovar, eu preciso ser humilde. E para Deus cuidar de mim, eu preciso entregar a minha vida, eu preciso entregar os meus cuidados, eu preciso entregar as minhas preocupações, as minhas ansiedades, tudo aquilo que quer roubar a minha paz, que quer tirar a minha tranquilidade em Deus. Eu vou pegar e jogar tudo na mão de Deus, vou entregar tudo para ele. Como disse o salmista no Salmo de número 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Então, se a gente lançar, se a gente confiar, se a gente crer, Deus cuidará de nós. Deus está dizendo: se vocês entregarem a sua vida na minha mão, fica tranquilo, eu vou fazer tudo o que for preciso para cuidar de vocês. E não há nada no céu, não há nada na terra, em nenhum outro lugar que Deus não possa fazer para prover, para suprir, para guardar, para cuidar daqueles que se lançam nele, daqueles que confiam nele, daqueles que acreditam nele. Então, meu irmão, escute a voz de Deus falando com você: lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu cuidarei de vós. Deus quer cuidar de mim, Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da igreja dele na terra, Deus quer cuidar do Brasil. E o que nós precisamos para usufruir desse cuidado, pastor? Nós precisamos confiar, nós precisamos nos lançar nele, e ele cuidará de nós. Ele fará tudo. Ele vai fazer o que for preciso, irmão. Ele vai fechar, ele vai abrir, ele vai mandar anjo, ele vai fazer o que for preciso. O que for preciso Deus fará, mas ele cuidará de nós. Aí diz a Bíblia Sagrada ainda no Salmo de número 125, versículo 1, ele diz que aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Tá vendo, querido? Se você confiar, se você se entregar ao Senhor, nada vai arrancar você de onde Deus lhe plantou.
não é uma peste, não é uma enfermidade, não é o diabo, não é nada nem ninguém. Aquele que está com você, que lhe mantém firme, é mais poderoso de qualquer outra coisa. E ele está dizendo: se você confiar em mim, eu vou te manter firme, de pé, porque os que confiam em mim serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Então espera no Senhor, confia nele, e ele vai te manter firme, vitorioso, para a glória do nome de Jesus. O terceiro versículo que vai nos ensinar a respeito de alguém que lança, de alguém que confia, de alguém que acredita porque crê, é Marcos, no capítulo de número 23. Lá Jesus vai ensinar que para alguém receber um milagre e a vitória de que ele precisa acreditar no Senhor. Ele precisa lançar ao Senhor, mas crendo. Porque não basta a gente entregar nossa vida para Deus, nossas preocupações, e depois continuar preocupado. Deus não vai trabalhar assim. Deus vai trabalhar naqueles que entregaram e estão confiantemente que Deus cuidará. Aí sim ele vai cuidar. Foi Tiago que nos disse: se alguém pede alguma coisa para Deus e duvida, não acredita, esse não receberá o que pediu para o Senhor. Mas se a gente pede porque acredita, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, a bênção vai bater na tua porta, o milagre vai chegar na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado em você, através de você, para a glória do nome de Jesus. Em Marcos 9, versículo de número 23, Jesus chega num caso que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de uma criança, não conseguiram. E aí Jesus vai conversar com o pai e disse a seu filho: há quanto tempo acontece isso? Ele diz: desde a infância. Ora ele cai no fogo, ora na água. É assim, sempre assim. Jesus disse: você acredita que eu tenho capacidade, poder para resolver o problema dele? O homem disse: Senhor, eu acredito, mas eu estou duvidoso. Porque os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Então eu fiquei meio em dúvida. Mas Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Me ajude a crer na medida que o Senhor quer que eu creia, para que eu possa ver o meu filho livre. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus expulsou os demônios daquela criança. Imediatamente ele ficou curado. Lembra de Marta, quando Jesus chegou na casa dela? Perguntando: Marta, onde colocaram Lázaro? Marta diz: Jesus está sepultado, fazem 4 dias, já cheira mal. Jesus disse: não, vamos lá. Ele: não, o senhor está cheirando mal. Marta, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Senhor, eu sei, no último dia ele há de ressuscitar. Jesus olha para Marta e disse: Marta, eu não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Irmão, se a gente crê, a gente vai usufruir nesse tempo de peste, nesse tempo de quarentena. Nós vamos ver o cuidado amoroso, paternal, protetor, ajudador e abençoador de Deus para as nossas vidas. Pastor, o que a gente precisa? Precisa lançar sobre ele, precisa entregar a ele, precisa confiar, precisa esperar, crendo que aquilo que eu precisar, ele me dará. Se eu precisar de milagre, haverá milagre. Se eu precisar de livramento, haverá livramento. Se eu precisar de proteção, haverá proteção. Se eu precisar de anjos que venham lutar comigo por mim, eles virão, porque Deus está dizendo: lança sobre mim as vossas ansiedades e eu cuidarei de vós. É o que eu preciso fazer nesse tempo de quarentena. É lançar sobre Deus a minha vida, a minha casa. O que você precisa fazer neste tempo de quarentena? Lança a tua vida, a tua casa, suas ansiedades, suas preocupações, tudo, irmão, tudo. Sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida financeira, sua saúde. Lança tudo na mão do Senhor. Ele tem solução para tudo. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, é o dono da vida. Ele é o que sara, ele é o que cura. Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus de toda a provisão. Ele é Senhor no céu, ele é Senhor na terra. Foi Jesus que disse, depois que morreu e ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então você pode confiar nele. Lança sobre ele as vossas ansiedades esta noite, para que você possa usufruir do cuidado amoroso, paternal, protetor e abençoador do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos ficando por aqui esta noite com essas 3 lições para a nossa vida. Guarde elas.
Primeiro, para ser aprovado por Deus, o que precisamos? Precisamos de duas coisas: submissão e humildade. E para ser cuidado por Deus, precisamos de uma coisa: precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Precisamos crer nele, precisamos confiar no que Ele está nos prometendo, e então vamos ver o cuidado de Deus para a nossa vida. Amanhã nós voltamos em outro culto, dentro dessa mesma palavra, temos mais duas lições de Deus para a nossa vida. Nós vamos ficando por aqui, certo que essa palavra de Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai edificar a sua fé, a sua confiança, que Deus vai lhe ensinar como você deve fazer para ser aprovado e aprovado, ser cuidado por Ele. Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. Que o Espírito Santo pegue esta palavra e possa fazer arder no seu coração, possa fazer esclarecer a sua mente, para que você seja aprovado por Deus. E sendo aprovado, a bênção do Senhor estará na tua casa, na tua vida, na tua entrada, na tua saída. Aonde você colocar a planta do pé, a palma da tua mão será abençoado pelo Deus que promete cuidar de nós. Nós vamos ouvir o presbítero Osmar louvando Jesus. Voltaremos já em seguida para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. No começo era apenas um menino. Aleluia. Com seu pai. Oh, bendito seja o nome dele. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador, meu Deus, começou a incomodar. Suas mãos curava cegos e aleijados e sarava corações. Eles eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. aleluia. E com isso os inimigos levantaram, Verdade, e vieram livres. meu Deus. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Oh, aleluia. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Aleluia. Morreu como um cordeiro, Verdade. ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo o autor da criação. Oh, meu Deus. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir sim. o que ele quer falar. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Fala, Senhor, e todos param para te ouvir. Bendito é o teu nome, Jesus. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão.
estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, Aleluia. ressuscitou sendo um leão. Sim, meu Deus. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Oh, aleluia. Ele agora é guerreiro do universo, Meu e Deus. tem fogo em suas mãos. É verdade, Jesus. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir Oh, aleluia. o que ele quer falar. Oh, louvado seja Deus. Este é o Deus em quem nós estamos servindo. Este é o Deus que está dizendo: lançai sobre ele. Sobre ele quem? Sobre esse Jesus poderoso, que quando fala até os inimigos param para lhe ouvir. Tudo obedece à voz dele. Então, querido, descansa no Senhor. Lança sobre ele e ele vai cuidar de você. Vamos orar nesta hora? Pai querido, te louvamos. Te adoramos por mais uma noite, por mais um momento de louvor, de adoração, de meditação de sua palavra. Te louvamos pela palavra que veio de encontro ao nosso coração. Dá-nos um coração submisso, dá-nos um coração obediente, dá-nos humildade para que aprendamos, humildemente aprendamos a obedecer. E em humildade e submissão nós possamos receber a sua aprovação. E sendo aprovado pelo Senhor, possamos ser cuidados por Ti. Porque o Senhor tem tudo que nós precisamos. O Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da saúde, o Senhor é o Deus que tem tudo que o mundo precisa. Tu és o Criador do universo. E o que o universo precisa para viver em paz e em felicidade, o Senhor tem. Então, Senhor, nos ensina a confiar mais no Senhor. E confiando, possamos nos lançar confiantemente que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Cuida da tua igreja. Cuida da tua igreja no Brasil, cuida da tua igreja na face da terra. Guarda teu povo, protege teu povo, abençoa o teu povo, faça o teu povo passar por tudo que estamos passando vitoriosamente, para a glória e louvor do teu nome, para sermos testemunhas vivas, autênticas e ousadas do Deus que cuida de nós. Mas abençoa a nossa nação, abençoa nossas autoridades civis e eclesiásticas. Guarda eles também, livra-os da sabedoria, do entendimento, sim, Senhor. Todos aqueles que querem o bem da nossa nação, levanta-os com sabedoria, com autoridade e com poder. E todos aqueles que querem o mal da nossa nação, que eles não prevaleçam, mas que caiam por terra em nome de Jesus, com todos os seus intentos maléficos, diabólicos e infernais. Quebre as cadeias, Senhor, que o diabo quer lançar sobre a nossa nação. Onde houver uma cadeia, que ela seja quebrada. Onde houver uma maldição, que ela seja anulada. Onde houver uma obra das trevas, que ela seja rompida pela luz do Senhor. Mas que a nossa nação rompa em fé, venha ser o Senhor da nossa nação. O Senhor já é o meu Senhor, já é o Senhor da igreja. Agora queremos que o Senhor seja o Senhor do Brasil, para que nós sejamos uma nação feliz. Porque diz a tua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Venha ser o Senhor dessa nação. Venha ser o Senhor da nação, para o Senhor quebrar os jugos do diabo sobre esta nação. E aonde houver uma fortaleza do diabo, que ela seja quebrada, vá à falência, para que lá seja erguido o reino do Senhor. Que o Senhor possa arrancar a vida das trevas para a luz, da maldição para a bênção, do reino do diabo para o reino do Filho do seu amor. Pai, nós oramos, certo que o Senhor há de fazer isso. Centenas de vidas hão de se converter ao Senhor depois dessa crise. Eu creio, haverá uma colheita de almas para o teu reino. Haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação de vida, haverá crescimento da igreja do Senhor, em número e espiritualmente falando, para o Senhor ser nela engrandecido e glorificado como Deus que cuida dos seus. Mas nós oramos convictos de tudo isso, pedindo que o Senhor dispense sobre nós a tua bênção, dando-nos uma noite abençoada, um sono reparador, guardando-nos debaixo da tua bênção, nossa entrada, nossa saída, nosso deitar e o nosso levantar.
É assim que nós oramos confiantemente, que a bênção do Senhor está conosco, sobre nós e em nosso favor. Nós já oramos gratos e certos dela, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e a sua família. Vamos ministrar a bênção apostólica nesta hora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as consolações do doce Espírito Santo de Deus seja sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.